Boa tarde a todos. Meu nome é Antônio César Domingues Edo, espiritualista, leitor da mensagem do Grau de Abidrushim. A morte do Filho de Deus na cruz e a ceia. Dissertação 45 do segundo volume da mensagem do Grau. Essa obra, a mensagem do Grau na luz da verdade, ela tem três volumes. Ela é disposta em 3 volumes, editadas pela Ordem do Grau na Terra e pelo Movimento Internacional do Graal. Sites www.graal.org.br e www.graal.d. Deve a ceia sempre avivar de novo o acontecimento, de maneira que não se enfraqueça o zelo salvador em seguir a doutrina trazida com tão grande sacrifício. Pois se houver indiferença ou então mera formalidade exterior, os homens perderão essa corda de salvação, tornando-a a cair nos braços dos erros e da destruição. Grande erro é acreditarem os homens que com a morte de Cristo na cruz lhes seja garantido o perdão dos pecados. Tal pensamento acarreta um terrível dano atrás de si, de modo que os que assim creem serão afastados do verdadeiro caminho da salvação, que consiste única e exclusivamente em viver segundo a palavra do Salvador, segundo os esclarecimentos que deu por ser conhecedor e abranger tudo com a sua visão. E esses esclarecimentos mostram, em quadros práticos, a necessidade de apreço e consideração à vontade divina, que reside nas leis da criação, bem como as consequências decorrentes de sua obediência ou de sua violação. Sua obra libertadora consistiu em trazer esse esclarecimento que devia mostrar as falhas e danos existentes nas práticas religiosas, porque ela trouxe em si a verdade, a fim de iluminar a escuridão crescente do espírito humano. Não consistiu na morte da cruz, do mesmo modo como não pode a ceia ou a hóstia consagrada oferecer o perdão dos pecados. Tal pensamento é contra todas as leis divinas. Com isso cai também o poder dos homens de perdoarem pecados. Uma pessoa só tem o direito e também o poder de perdoar o que lhe foi feito por outrem pessoalmente. E assim mesmo também só quando seu coração, sem ser influenciado a isso a levar. Quem refletir com seriedade reconhecerá a verdade e assim o caminho verdadeiro. Mas os que pensam com indolência e os preguiçosos, que não conservarem preparada com cuidado e atenção a lâmpada que lhes foi confiada pelo Criador, isto é, a faculdade de examinar e aprofundar, poderão, como as tolas virgens da parábola, deixar passar a hora da chegada da palavra da verdade, uma vez que se deixam adormecer por comodismo frouxo e por crença cega, não serão capazes de reconhecer, devido à indolência, o portador da verdade ou o noivo. Por conseguinte, ficarão para trás, ao passo que os que permanecem em vigília entrarão no reino do júbilo. Esta é a conclusão dessa dissertação, a morte do Filho de Deus na cruz e a ceia. É uma dissertação de umas 5 páginas, aproximadamente. 5 páginas e eu li aí a última página. Deve a ceia sempre avivar de novo o acontecimento, de maneira que não se enfraqueça o zelo salvador em seguir a doutrina trazida com tão grande sacrifício. Pois se houver indiferença ou então mera formalidade exterior, os homens perderão essa corda de salvação.
tornando a cair nos braços dos erros e da destruição. Bom, aqui está bem claro o seguinte, que o que as chamadas igrejas cristãs apresentam é tapiação, vamos dizer assim, é golpe, é enganação, não tem nada de salvação, é só indolência espiritual, só crença cega. Nenhum ser humano vai ser salvo com esses ensinamentos que as religiões prometem, porque eles procuram o quê? Procuram a indolência humana, né? Iludir o ser humano. Se é consciente ou inconsciente, não interessa. Mas todos eles estão em pecado. Então nenhum dito cristão vai ser salvo. Com crença cega, com mentiras, com essa mornidão. Eles precisam realmente se esclarecer através da nova palavra viva, que é a mensagem do grau. O que realmente é e o que não é na criação. Vivenciar de acordo. Porque eles não vivenciam a palavra de Jesus em si. Não vivem assim, vivem só as trevas, a indolência, tudo que as trevas colocaram ao longo dos milênios aqui no ser humano, que é a indolência espiritual, é a mordidão, é a vantagem, é a vaidade, a presunção, são todas essas más qualidades humanas. E é justamente isso que acontece em muito maior grau, justamente nesse horrível denominado mundo cristão. Então, a ceia, aquele acontecimento de Cristo, tem que ser avivado realmente como aconteceu. Sem ilusões, que nós, seres humanos, temos que nos trabalhar interiormente para que a palavra viva se transforme, se torne vida em nós, ou seja, avivar o nosso espírito. Porque com crença cega fica só no raciocínio, não nos transforma interiormente. Então, a morte da cruz de Jesus não tem nada de apagar pecado. Isso aí é uma burrice, é uma idiotice sem tamanho, a maior idiotice que tem na Terra, a maior presunção. E isso tudo, só esse pensamento, essa convicção, já a lei da reciprocidade já joga todo esse pessoal que pensa dessa forma, esse descritão, na lata do lixo de decomposição espiritual, ou seja, no inferno. Não passa no juízo. Esse único pensamento de se querer, só se supor, acreditar que a simples morte da cruz de Jesus, e bastando acreditar nisso, é capaz para apagar os pecados, nada disso. Totalmente enganado. Só isso é o maior pecado que existe, o maior erro que existe aqui na Terra. E isso, agora no juízo, é suficiente para mandar todos que acreditam nisso, que têm convicção e transmitem essa mentira, esse grande erro, para o inferno. Não tem nenhuma chance. É joio emprestado, é lixo. Pior que lixo, né? É lixo. Não tem nada de salvação. Completamente iludidos. Então, o que traz a salvação é a palavra de Jesus, a palavra viva, desde que ela nos transforme interiormente, desde que nós nos esforcemos para compreendê-la conforme a justiça e a pureza de Deus. Porque não existe amor. Amor sem justiça é indolência, é engano. Então aí estão as três qualidades de Deus: pureza, justiça e amor. E cada qual depende da outra. Não existe amor sem justiça e pureza. Não existe pureza sem justiça e amor. E não existe justiça sem amor e pureza. São as três qualidades intrínsecas de Deus. Grande erro é acreditar os homens que com a morte de Cristo na cruz lhes seja garantido o perdão dos pecados. Está aí. É um grande erro. Total erro. Que vai levar todos ao inferno. Ninguém vai passar. Tal pensamento acarreta um terrível dano atrás de si.
de modo que os que assim creem serão afastados do verdadeiro caminho de salvação, que consiste única e exclusivamente em viver segundo a palavra do Salvador. Nenhum autodenominado cristão vive dentro das palavras do Criador. Criaram ilusões, devido à indolência espiritual, à sua presunção, os seus interesses materiais. Não vivenciam. Por isso que eles são os coveiros. Cada dito autocristão que fala essas bobagens, essas mentiras, essas idiotices, eles se confessam como pecadores, os maiores pecadores da terra. Justamente o maior crime que existe, que é adulterar o sentido da palavra de Deus Cristo Jesus, transformando para os seus interesses, os interesses das trevas. Então, por isso que todo autodenominado cristão, quando você vê aí um autodenominado cristão, você olha para ele assim, ele é um coveiro da palavra viva de Jesus. Ele é um coveiro. Ele está em terreno. E quando você entra em qualquer igreja aí, buscando salvação, qualquer coisa, você está entrando, na verdade, no sepulcro onde a palavra viva de Jesus, ela é enterrada. Ela não torna viva, ela é enterrada. Nas ilusões, do raciocínio, da indolência espiritual. Tal pensamento acarreta um terrível dano atrás de si, de modo que os que assim creem serão afastados do verdadeiro caminho da salvação, que consiste única e exclusivamente em viver segundo a palavra do Salvador, segundo os esclarecimentos que deu por ser conhecedor e abranger tudo com a sua visão. A nova palavra de Jesus é essa aqui, a mensagem do Graal. É a boa nova contemporânea, a doutrina do Graal. Aqui, quem quiser realmente vivenciar a palavra viva de Jesus, está aqui na mensagem do Graal. É a única salvação que existe. E isso vai se comprovar logo, né? Na conclusão do juízo. Depois não adianta gritar, Senhor, Senhor, me salva, que não vai adiantar nada. O interior, a casca podia estar com uma boa aparência, mas o interior estava podre, fedendo. É isso que é todo o autodenominado cristão. O interior está fedendo, é o pior fedor que existe. É o fedor da mentira, das trevas, das autoilusões, dos pecados. Não existe ninguém mais pecador na terra do que os autodenominados cristãos, com as suas crenças cegas, com as suas doutrinas mortas, falsas. Esses esclarecimentos mostram, em quadros práticos, a necessidade de apreço e consideração à vontade divina, que reside nas leis da criação, bem como as consequências decorrentes de sua obediência ou de sua violação. A lei é tudo que plantamos, nós vamos colher. Em todos os sentidos, nossos enganos, ilusões, vamos colher. Então cada qual tem que ser severo consigo mesmo. Reflexão tem que colocar como alvo nós próprios. Colocarmos reflexão se estamos, de fato, na senda da luz da verdade, de acordo com a vontade de Deus. As leis de Deus têm que, de fato, ser vivenciadas. Né? E isso só faz através da intuição. Nós, seres humanos, nós somos, na essência, intuitivos. Nós não somos intelecto, não somos razão, não somos. Isso são apenas instrumentos para a nossa atuação aqui na matéria. A nossa essência é intuitiva. Intuitiva significa espírito, o espírito vivo, em ação. É isso que nós somos. Aqui na Terra apenas escola, que nós estamos necessária para colocarmos em ação
as nossas potencialidades, desenvolver nossas potencialidades, para assim, caso sejamos aprovados, vivemos a plenitude da vida espiritual intuitiva, que é no paraíso. Nós só podemos viver completamente na plenitude, como um real servo na vinha do Senhor, quando estivermos no reino espiritual, já autoconscientes e na plenitude da nossa capacidade. Embora a autoconsciência também já possa existir na Terra. Interiormente é possível. Mas aqui não é um estado nosso natural. Aqui é matéria que transforma. Até existe essa questão aí que se fala, por exemplo, uma matéria, tudo que se transforma, decompõe, ela é morta. E ela, portanto, fede. Ela é fedorenta. Agora, o que é vivo, não. O que é vivo cheira bem, vamos supor. Que é a nossa essência espiritual, que é tudo que permanece, que é substâncias. Né? Então, tudo que é matéria decompõe, inclusive nossa alma. Nossa alma é de matéria fina. Ela também, na nossa ascensão ao reino espiritual, ela fica para trás. Nossa alma, nosso corpo anímico, é um intermediário entre o reino material, aqui é a terra, e o reino espiritual. Então existe essa questão aí do corpo terreno de Cristo, que se fala, né? que o pensamento completamente sem sentido, é até vergonhoso, né? Esse autodenominado cristão fala que o corpo de Cristo não existe na Terra porque ele ressuscitou. Quem ressuscita é o Espírito, não a carne. A carne é fétida, é pútrida. Agora, quem não quer enxergar isso, escolheu para si a crença falsa, escolheu a morte. Que continue. Continue. Quando chegar a hora, vamos se perceber que não passavam de virgens tolas. As virgens tolas. Vamos ver tudo que ela se comprometeu com as suas crenças falsas. Aí não vai ter mais jeito. Sua obra libertadora consistiu em trazer esse esclarecimento, que devia mostrar as falhas e danos existentes nas práticas religiosas, porque ela trouxe em si a verdade, a fim de iluminar a escuridão crescente do espírito humano. Não consistiu na morte na cruz, do mesmo modo como não pode a ceia e a hóstia consagrada oferecer o perdão dos pecados. Tal pensamento é contra todas as leis divinas. Por isso, cai também o poder dos homens de perdoarem pecados. Uma pessoa só tem o direito e também o poder de perdoar o que lhe foi feito por outrem pessoalmente. Assim mesmo também supondo seu coração sem ser influenciado a isso a levar. Então não existe essa questão de perdoar pecados. O pecado é a lei do retorno. Ela tem que ser vivenciada e cada qual, através da boa vontade, terá que o interior tem que ser modificado, tem que estar em um novo solo para que possa ser perdoada. Se ela estiver naquele erro, ela vai atrair igual a espécie. O perdão do pecado só pode se fazer quando há uma relação direta entre o causador e o que sofreu. Aí o causador ele pode perdoar. Mas nem por isso a pessoa que causou o dano vai ficar livre de um retorno. Ela perde aquela ancoragem, naquela culpa. Ele perde, mas ela vai ter que vivenciar o seu erro para se transformar. Mas tudo isso envolve a boa vontade das duas partes, tanto de quem sofreu o dano, vamos dizer assim, quanto daquele que o provocou. É questão da consciência que somos criaturas, estamos sujeitos a erros e também ao reconhecimento. Então não foi a morte da cruz de Jesus que apagou o pecado de ninguém, mas unicamente
a palavra que ele trouxe, desde que vivenciada realmente. Quem refletir com seriedade reconhecerá a verdade e assim o caminho verdadeiro. Mas os que pensam com indolência e os preguiçosos, que não conservarem preparada com cuidado e atenção a lâmpada que lhes foi confiada pelo Criador, isto é, a faculdade de examinar e aprofundar, poderão, como as tolas virgens da parábola, deixar passar a hora da chegada da palavra da verdade. A palavra da verdade é a mensagem do grau. Quantos conseguiram a reconhecer? Pouquíssimos, né? Todos aí na crença cega. Crença cega que idiotiza as pessoas espiritualmente. Elas simplesmente cortam. A crença cega, ela corta essa ligação com o espírito, com a intuição. E fica só preso nas ilusões. Aquela papagaiada. Fica repetindo conceitos. E depois, no final, vão ter a grande desilusão. Que um dia, por mais tempo que nós possamos estar iludidos, qualquer fato, chegou a hora, sempre vai chegar a hora da verdade. E aí, quando chegar a hora da verdade, estaremos prontos para recebê-la, para transformá-la? Será que haverá tempo? Uma pessoa que se ilude, por exemplo, com um amor, um pretenso amor, com a sua saúde, e negligencia o seu cuidado necessários com a saúde, com o seu corpo e com os seus sentimentos, chega aquele momento, a hora da verdade, que você vai ver o verdadeiro seu estado, tanto físico como o seu estado sentimental. Aí, posso dizer que muitas vezes, talvez a maioria das vezes, não há mais nada a fazer, está destruído. Sua vida está destruída, tanto sentimental como fisicamente. Então, é sempre a questão, intuição. Temos sempre que buscar a intuição, nosso interior, deixar ele vivo. E isso só se consegue com severidade consigo próprio, sem crença cega. A capacidade de examinar e aprofundar. Né? A faculdade de examinar, ela vem da nossa intuição, da ativação do nosso espírito. Porque o raciocínio, ele sempre vai buscando caminhos, né? As desculpas, autodesculpas. Ele sempre vai procurar algum tipo de saída que não corresponde à verdade. E para o indolente isso é muito mais cômodo, ficar nessa constante autoilusão, se alimentando das suas ilusões. Então, nada mais importante, mais alerta que Jesus nos trouxe é a questão das virgens tolas. A parábola das virgens prudentes e das virgens tolas. Era um recado direto para essa época de hoje. Que todos essas virgens tolas não estariam preparadas para uma grande parte, né? Ele considerou a metade, né? Não estaria preparada para encontrar a luz da verdade, que é a mensagem salvadora de hoje, quando o noivo chegar. O que é o noivo? É o Filho do Homem, Emmanuel, Filho do Homem, que nos trouxe a palavra da mensagem do grau. E pelo visto, não é só 50% de virgens tolas. Pode-se dizer 99,9999% da humanidade está nessa. E quase 100% desses autodenominados cristãos. Então é isso. Ilusão acima de ilusão. E isso é a pior coisa que existe para nós, seres humanos. Porque está sempre em jogo a nossa própria existência.
Nós, como centelhas espirituais, temos obrigatoriamente que vir à Terra, a nossa escola, para podermos, através das vivências profundas, ativar aquelas qualidades da nossa centelha inconsciente, espiritual. Tal como uma larva que tem que ficar em um casulo, fechado em um casulo, para lá e desenvolvendo as suas qualidades e depois se transformar em uma bela borboleta. Poder vivenciar toda a alegria e a beleza da sua existência. É exatamente isso que acontece conosco. Nós estamos aqui na Terra, é o nosso casulo. Agora, se ela for alimentada com veneno, nós iremos morrer. Não, não vamos colocar aquelas propriedades inerentes ao nosso espírito no desenvolvimento certo. Aí nós vamos envenenar nosso espírito e ele vai se perder. É isso que vai ocorrer. Então, encerramos essa dissertação 45, a morte do Filho de Deus na cruz e a ceia. E na sequência vem a dissertação 46, desce da cruz. Eu vou ler aqui uma página para até concluir esse vídeo. Desce da cruz. Se és filhos de Deus, então desce da cruz. Ajuda a ti mesmo e a nós. Zombando, atiravam essas frases ao Filho de Deus, que sofria na cruz sob abrasadores raios de sol. Os homens que assim procediam tinham-se na conta de muito sagazes. Escarneciam com ar triunfante. Riam cheios de ódio, sem um motivo especial para tanto. Porque o sofrimento de Cristo não era evidentemente razão para sarcasmo e zombaria, muito menos para risadas. Existiriam, por certo, imediatamente, se tivesse por um instante podido ver os fenômenos que concomitantemente se desencadeavam na matéria fina e no reino espiritual, pois suas almas nesse momento ficaram atadas fortemente pelo prazo de milênios. Mesmo que o castigo não pudesse se tornar logo visível na matéria grosseira, seria no decorrer de todas as demais vidas terrenas a que seriam obrigadas suas almas pecadoras. Os escarnecedores de então cuidavam-se espertos, todavia não podiam dar maior prova de estreiteza do que com aquelas palavras, pois aí reside a concepção mais pueril que é possível imaginar. Os que assim falam se encontram longe de qualquer compreensão da criação e da vontade de Deus na criação. Quão deprimente e entristecedor é ter consciência de que ainda hoje a maioria daqueles que ainda acreditam em Deus e na missão de seu Filho, pensa firmemente que Jesus de Nazaré poderia ter descido da cruz se ele apenas quisesse. Após 2000 anos, ainda a mesma sonolenta estreiteza, sem a menor mudança para o progresso. Segundo a opinião ingênua de muitos crentes, sendo Cristo um enviado de Deus, os seus atos não deviam ter tido limitações aqui na Terra. Trata-se de uma expectativa emanada da mais insensata ingenuidade, de uma crença nascida da preguiça de raciocinar. Tendo-se encarnado, teve o Filho de Deus que ser posto sob a lei, isto é, que se submeter às leis da criação, a vontade inexorável de Deus na criação. Não há nenhuma mudança no que diz respeito ao seu corpo terreno, ligado à terra, obedecendo à vontade de Deus. Cristo se sujeitou de bom grado a essas leis, pois não viera para derrogá-las, e sim para executá-las mediante sua encarnação. Dessa maneira, achava-se ligado a tudo quanto prende os indivíduos terrenos. Não podia, mesmo como Filho de Deus, descer da cruz, apesar de seu poder e força divinais.
enquanto se achassem carne e sangue na matéria grosseira. Isso equivaleria a uma subversão à vontade divina na criação. Ora, tal vontade é perfeita desde o início, em tudo, não apenas na matéria grosseira, mas também na matéria fina, assim como na integralidade no espiritual, com todos os seus graus e transições, e também no divinal e no próprio Deus. A atuação divina, a força e o poder divino se mostram de modo muito outro daquilo que se dá em demonstrações públicas. Justamente o divinal perdura na execução incondicional da vontade de Deus, jamais querendo algo diferente disso. O mesmo se dá com o homem que for portador de elevado amadurecimento espiritual. Quanto mais desenvolvido for, tanto mais voluntariamente e com ânimo alegre se curvará às leis divinas da criação. Nem esperará jamais qualquer ato arbitrário ou fora dessas leis criadoras, porque acredita na perfeição da vontade divina. Se um corpo de matéria grosseira se acha pregado com cravos em uma cruz, não conseguirá assim, sem ajuda alheia, sem auxílio de matéria grosseira, se libertar. De acordo com a divina vontade criadora, isso é lei intransponível. Quem pensa e espera outra coisa não crê na perfeição de Deus e na imutabilidade de sua vontade. Não obstante o suposto progresso do saber e da capacidade dos homens, estes não se adiantaram nada. Acham-se no mesmo lugar em que permaneciam outrora, o que se exterioriza no fato de agora de novo exclamarem: sendo ele o filho do homem, então pode, assim que quiser, fazer-se desencadear as catástrofes que estão profetizadas. Supõe isso como algo evidente. Com outras palavras, isto quer dizer, se ele não consegue tal coisa, é porque não é o filho do homem. Ora, os homens sabem muito bem que, conforme Cristo, o próprio Filho de Deus, já insistia a tal propósito, ninguém, a não ser Deus Pai, exclusivamente, sabe a hora em que começará o juízo. Manifestam, portanto, uma dúvida dupla quando falam dessa forma. Duvidam do Filho do Homem e duvidam da palavra do Filho de Deus. Além disso, tal asserção